Bom dia, igreja. Sejam muito bem-vindos à nossa EBD, quem nos acompanha pela internet, muito bom dia. Nós vamos dar início à nossa aula. Vou pedir o presbítero, por favor, está com o microfone, faz uma oração para a gente começar hoje a nossa aula. Senhor, mais uma vez a gente, diante do Senhor, rogamos por sabedoria, ó Deus. Que o Senhor permita que compreendamos as Tuas verdades e que elas façam diferença em nossa vida e em nosso dia a dia, Pai. Que possamos praticar aquilo que temos aprendido aqui na Escola Bíblica Dominical. Para a Tua honra e glória, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa confissão, né? Na confissão, depois que ela passa da parte da doutrina de Deus e do ser de Deus, ela passa, então, para a parte da doutrina das obras de Deus. Uma vez que a gente sabe quem Deus é, agora a gente estuda o que Deus fez. E o início das obras de Deus não podia ser outro, a não ser começar pela criação, né? Comecemos a história do começo da história. O capítulo seguinte é a criação, e está intimamente ligado com a questão da criação, é a doutrina da providência. Então, para questões logísticas, nós compilamos as duas coisas, os dois temas em um só, porque é impossível dissociar. Tá? Então, como de costume... Ô, Júnior, pode passar aí, eu esqueci de pegar o... Como de costume, para a gente ter boa teologia, fazer boa doutrina, a gente precisa começar com boas definições. O que a gente quer dizer quando a gente fala sobre criação e o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre providência? A criação é a ação de Deus de trazer à existência alguma coisa que antes não existia. É aquilo que, em latim, os pais da igreja diziam como ex nihilo, a partir do nada. Não existia nada físico, nada mensurável, nada do nosso universo, e simplesmente pela palavra do seu poder, Deus fala e as coisas passam, então, a existir. Isso é criar. Criação, no termo bíblico, é isso. Então, nós vemos lá Gênesis 1:1, quando fala assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É a ideia de que os céus e a terra não eram, e eles foram chamados à existência. Eles não existiam, passaram a existir. Hebreus 11:2, ou 1:2, desculpa, ele tem a mesma ideia, que pela palavra do seu poder ele criou todas as coisas. E ele sustenta todas as coisas. Obrigado. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando a gente fala de providência, a palavra literalmente significa ver antes. É antes ou anterior, ou com antecedência, e vide é de vidência, de ver. É a ideia de que você pode ver o futuro com antecedência, mas não só a ideia de ver como um mero observador. A providência é quem vê uma necessidade futura e prepara o caminho para atender a essa necessidade. A ideia de providência na teologia reformada é a ideia de governo, de sustentar. Colossenses 1, salvo engano é 17, fala que em Cristo tudo subsiste. A palavra ali é encontrar coerência, coesão e sustento. Hebreus 11:3, ele fala que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A ideia é que a mão de Deus ela está debaixo da criação, mantendo a criação. Se Deus retira a mão, a criação perde a sua existência. Então, a diferença entre as duas coisas é um poder chama o que não existe a existir, e esse mesmo poder mantém aquela coisa existindo. Ela não passa toda hora a existir a partir de nada. Mas se Deus para de estar relacionado com a criação então deixa de existir. Se Deus se desliga, se Ele tira sua mão sustentadora, tudo volta para o nada. Porque tudo encontra coerência, subsistência em Deus. A diferença da criação e da providência é simplesmente
Uma é para começar, o outro era para continuar. A única diferença é essa. A criação é para começar, a providência é para continuar. Por isso que elas são intimamente relacionadas e elas estão na mesma aula. Mas, então, vamos falar sobre a criação. E aqui eu preciso ser extremamente disciplinado, eu mesmo, porque é muito da minha natureza pegar esse assunto e ficar falando indiscriminadamente. Então, por favor, se eu falar mais do que 10 minutos, dá 10. 10 minutos, por favor, alguém me interrompe. Porque quando a gente fala de modelos da criação, a gente está falando como a gente entende Gênesis 1, Gênesis 2. E aqui a gente entra numa área de debate, e principalmente, às vezes, de perseguição ideológica. Se você fala para alguém hoje, da porta da igreja para fora, que você acredita que o universo e a Terra têm aproximadamente 6.000 anos e a Terra foi criada antes do Sol, você é taxado de, no mínimo, doido, no máximo, um mentiroso que está tentando, sei lá, subverter a mente das crianças e ensinar a elas uma religião mística e etc, etc. Então, é muito bom a gente ter ideia de que esse tema ele não é necessariamente essencial à fé cristã. A criação é. O modelo da criação, ele está aberto para debate. E aí, quando a gente fala em modelo, a gente tem duas propostas, duas hipóteses concorrentes. A galera da Terra Jovem, a galera da Terra Antiga. Certo? A galera da Terra Jovem, não precisa conversar com eles sobre como interpretar o texto. Você lê o texto, está escrito no texto, é o texto. O texto está lá. Aquilo que está dito é o que aconteceu. E aí, quando você vai falar com eles sobre ciência, aí você vai ter um pessoal que, às vistas da academia estabelecida hoje, é um pessoal marginalizado, que não tem voz no debate, que, antes de ter as ideias escutadas, é taxado de ridículo. Mas eles têm interpretações científicas possíveis, que poderia conciliar o que a gente vê na natureza com aquilo que está escrito literalmente no texto de Gênesis, mas se eu entrar aqui, é tema de pelo menos 3 palestras de uma conferência. Então, falar sobre dados científicos domingo de manhã ninguém merece. Não merece, né? Então, droga. Eu queria que tivesse uma pontinha de vontade, mas deixa para lá. Por outro lado, se a gente não quer procurar pensar em física, pensar em geologia e em como entender essas ciências à luz de um conceito da Terra Jovem, a gente pode simplesmente adotar os conceitos científicos vigentes, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos, o universo tem 13,8 bilhões de anos, a galáxia se forma através da gravidade, que vai juntando poeira, que forma estrela, que junta outro, em volta de um buraco negro, elas começam a rodar, etc, etc. E a gente pode aceitar esse modelo científico, desde que a gente entenda que o relato bíblico não perde a sua autoridade. Como ele não perde a autoridade? Vamos ver, eu coloquei esse esqueminha de dias aí, e basicamente o que acontece em cada dia, bem resumido, e a ideia que se tem, mais ou menos, tá, da formação do planeta Terra. E por que eu falo especificamente do planeta Terra e não do universo, das estrelas e das galáxias? Porque o pessoal da Terra Antiga, quando eles vão interpretar o texto bíblico, eles falam assim, Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, na visão da galera da Terra Antiga, o ponto de partida já é a superfície da Terra. O ponto do observador, que na ciência é essencial para você interpretar o dado, você tem que saber de onde você está indo, de aonde você está chegando na informação, por qual caminho você está acessando, que vai determinar como você observa e como você entende. No texto bíblico está falando que a gente chega de uma ótica terrestre. Nós somos um observador que seguimos o Espírito de Deus na narrativa da criação a partir da superfície das águas, da superfície da terra.
Pois não. Espera 6 segundos, vocês têm muita pressa. Aí. Essa questão só da posição do observador, ela é um tanto quanto complicada às vezes a gente entender, mas um exemplo tranquilo e simples é o seguinte: eu estou aqui, né, então eu estou olhando a igreja. A igreja tem muitas pessoas, ao fundo ela tem uma televisão, lá tem uma câmera que está filmando, e aqui tem uma galeria. Então, do meu ponto de vista, eu estou correto nessa afirmação, mas eu também estou na igreja e eu estou olhando apenas uma pessoa com uma tela grande, com um púlpito, com um microfone. O meu ponto de vista, da onde eu estou para o que eu estou vendo, ele é fundamental para a narrativa do que eu estou entendendo. Então, quando se coloca que o observador, a pessoa que está falando a respeito da criação, está em um determinado lugar, é disso que a gente fala. Ele está posicionado e vendo. Eu estou aqui vendo e eu estou aqui vendo. Então, dependendo do meu posicionamento, as coisas mudam. Um exemplo bem mais simples é, eu falo assim, a porta está à frente. Ou não. Ela está, à minha frente ela está. Então, para nós ela está eu atrás. sou verdadeiro, mas o Bié e a Rafa falariam assim, a porta está atrás. Depende de onde a gente está observando. E a narrativa da criação observa a criação a partir da terra. E quando a gente vai parar para pensar, qual é o desenvolvimento da terra, como aconteceu? Aquela velha história, né? Uma bola de fogo que foi esfriando, e aí de algum jeito que ninguém sabe ainda, de uma bola de fogo ela virou uma bola de água, né? Ela resfriou, a crosta solidifica e fica cheia de água em volta, e aí começa a placa tectônica, né? Pangeia, forma o primeiro supercontinente, ele vai se dividindo, e aí o desenvolvimento da vida, né? Surgem os seres autotróficos, né? As plantas, as pessoas que fazem os seres vivos que fazem fotossíntese e servem de base da cadeia alimentar e vão sendo comidos pelos animaizinhos, e aí a vida surge na água e vai saindo da água e vai ficando independente da água. É um resumo bem pequenininho, bem simples, mas veja só o que os dias da criação falam. A terra era sem forma e vazia. Ela era literalmente um caos em desolação, inabitável. Ela não tem forma e ela não tem nada dentro. Ela simplesmente não dá para ser habitada. E a partir da ótica de alguém dentro da terra, a primeira coisa que a gente observa é luz. Sabe por quê? Porque tudo que a gente observa é luz. A gente só observa a luz. Você não vê mais nada. Inclusive, é um espectro bem pequenininho da luz. É uma parte bem pequenininha dela que a gente observa. E a partir desse momento, a gente se vê nesse mundaréu de água que Deus começa a falar e começa a resolver o problema de ela estar sem forma e de ela estar vazia. E aí ele passa 3 dias formando e 3 dias preenchendo. Ele passa 3 dias resolvendo sem forma e passa 3 dias resolvendo vazia. Como que ele faz isso? Ele pega uma terra caótica, desolada, faz com que nós consigamos observar o que está acontecendo dentro dela, nos dá luz, e nós começamos a observar o desenvolvimento dessa terra. Nós observamos no 2º dia que ela está preenchida de água, preenchida aonde nós conseguimos observar, de água. E nós olhamos e nós temos água embaixo, e nós vemos uma expansão, um espaço, uma extensão entre a água de cima e a água de baixo. O que seria uma água de cima e uma água de baixo? Depende. A gente sabe que tem água no espaço, a gente sabe que tem água na nuvem, a gente sabe que tem água no mar, a gente sabe que tem água embaixo da terra. A gente sabe bastante coisa, mas a gente sabe que tem água em cima e tem água embaixo. E elas são separadas. E a partir do momento que a gente vê esse mundaréu de água, no 3º dia, a gente vê aquilo que Deus chama de porção seca. A diferença é que tem gente que chama de Pangeia, a terra universal. Um supercontinente único. A terra, a Bíblia fala a porção seca. É uma só. Essa porção seca ela é preenchida com vida,
vida vegetal, Deus fala, produza a terra relva, árvores que deem sementes, árvores que deem frutos cuja semente esteja dentro do fruto. Por que isso é importante? Que dia que está lá? Eu tô dia 4. Por que é importante? Porque quem está dentro da terra precisa conseguir olhar para o céu e ver o céu. Vocês concordam comigo? Vocês lembram alguns dias atrás aqui, que estava frio e choveu 3 dias seguidos? A gente conseguia observar o sol? Ele deixou de existir? A luz deixou de chegar a nós, porque nós não conseguíamos ver a estrela brilhando? Não. Mas para que a gente veja a estrela, o que a gente precisa? Que não tenha nuvem. A gente precisa que a atmosfera esteja transparente, para a gente poder observar o sol, a lua e as estrelas. Sabe como que os cientistas dizem que a atmosfera ficou transparente? Pela ação dos vegetais. Das algas marinhas, principalmente, mas dos vegetais da terra. Sabe por quê? Fotossíntese. Mudança da química da atmosfera. Então, quando a Bíblia fala assim, tem vegetal na terra e depois você observa astros, cara, é incrível, porque essa química climática a gente foi descobrir há pouquíssimo tempo. E aí Deus fala assim, agora que você observa os astros, seja ele para marcar dias, estações e anos, você vai perceber a passagem do tempo observando aquilo que está no céu. E aí imediatamente depois ele fala, agora surjam os grandes animais marinhos, os monstros do abismo, voem as aves do céu. Por que esses animais surgiram no 5º dia? Por que a vida surge na água? Eu não sei quem gosta de assistir Discovery Channel ou Animal Planet. Eu adoro. Minha esposa fica louca da vida. Porque eu convenço a minha filha, vamos ver o peixinho? Aí eu coloco a Semana do Tubarão. É super legal. E aí a gente descobre que esses animais, esses grandes monstros marinhos, eles são migratórios. Eles têm o organismo deles regulado pelas estações. O padrão migratório, o tempo de reprodução, de amamentar o filhote, é definido pela posição deles na Terra, e eles definem a posição deles na Terra pelo campo magnético e pelas estrelas. Então, quando a Bíblia fala assim, tem o vegetal na terra, para que você possa ver as estrelas do céu, para que os animais migratórios comecem a surgir, comecem a povoar os céus e os mares, você fala assim, caracas, como é que Moisés conhecia essa ecologia toda? Como que Moisés sabia essas coisas? Eu não faço ideia. E é engraçado que no 6º dia, começam a surgir classes de animais distintas. A gente começa a ver que o texto bíblico ele fala de apareçam os animais selvagens, apareçam os animais domésticos, apareçam os répteis, as criaturas que rastejam, que pode ser anfíbio, pode ser cobra, crocodilo, eu não sei o que é, pode ser inseto junto, porque são criaturas que estão passeando sobre o seu ventre. E a gente vê que no 6º dia, Deus começa a organizar os animais a partir do modo como eles se relacionariam com a coroa da criação. Animais selvagens são perigosos para o ser humano, em alguma medida. Mas eles são ótimos companheiros. Por que foi tão fácil domesticar o lobo e tigre, leão, a onça? Por que o lobo vira o cachorro que está dentro de casa com tanta facilidade e o tigre, o leão, o leopardo, sei lá que tipo de gato, vira o gato? E por que a gente tem essa conexão tão forte com os carnívoros? Porque eles foram feitos para a companhia. Eles florescem e eles aprendem truques e o máximo do relacionamento, do desempenho desses animais é feito quando eles estão em relacionamento conosco. Mas também surgem os animais domésticos, os herbívoros, o cavalo, a vaca, o burro. E
quão importante foram esses animais para o desenvolvimento da sociedade? Para o desenvolvimento da agricultura. O que era um cara lavrando o solo sozinho, dando enxadada, quando ele aprendeu a prender um boi e fazer o boi arrastar a enxada para ele? Isso foi uma das principais revoluções sociais da história da humanidade. Aprender que os animais domésticos podem nos ajudar a desenvolver a sociedade. E a partir do momento que o Gênesis coloca essa classe de animais, que está tudo pronto na terra, ela deixou de ser sem forma, ela deixou de ser vazia, e aí Deus fala, espera um pouco, tudo é bom, mas vamos fazer agora a nossa imagem, a nossa semelhança. Vamos nós entrar nessa história, colocar o nosso representante, e agora a terra que foi preenchida com matéria, ela vai ser preenchida com a minha glória. E ele cria o homem. E ele sopra no homem o sopro, o fôlego da vida. O homem é uma categoria totalmente separada, reconhecendo categorias morais, categorias simbólicas, categorias lógicas, representando e literalmente dominando tudo aquilo que Deus criou. Se isso foi em 6 dias de 24 horas, se isso foi em 13,8 bilhões de anos, que diferença faz para a glória do Criador? Deus tem o poder de criar em milésimos de segundo. Ele não precisava nem de 6 dias. Mas ele quis nos mostrar um processo. E a gente vai ver qual é o objetivo. O modo como nós nos aproximamos do texto da criação, muitas vezes vai definir não a nossa fé, mas a fé dos nossos filhos. Muitas vezes não vai afetar o que nós acreditamos sobre Deus, mas vai acreditar o que nós ensinamos à próxima geração, e a próxima geração vai ser confrontada fora daqui com aquilo que ela escuta de pessoas incrédulas. Como nós nos aproximamos do texto de Gênesis? Com uma ótica criacionista da Terra Jovem? Então entendamos a ciência da Terra Jovem e ensinemos isso para os nossos filhos. Como nós nos aproximamos? Com uma ótica da Terra Antiga? Então entendamos as composições textuais, as interpretações do texto da Terra Antiga e passemos isso aos nossos filhos. Mas o Gênesis 1, ele é só o início. O Gênesis inteiro está sob ataque. Já tentou convencer alguém de que aconteceu um dilúvio universal? É um tema de outra conferência. Já tentou convencer alguém que aconteceu uma Torre de Babel? Qual é o sentido disso? Por que isso está na Bíblia? Por que Deus colocou essa história primitiva em Gênesis? Porque ele tem um propósito. Ele tem uma doutrina para nos ensinar. E para isso nós precisamos saber ler o texto. Nós precisamos saber qual é o propósito do texto da criação. Como nós vimos, Gênesis 1, ele traz um resumo da criação do cosmos. Vixe, vai dar tudo certo. Eu falei para você me parar em 10. Eu falei, a culpa não é minha. Mas Gênesis 1 traz um resumo da criação, desde o cosmos até a formação do homem, a partir do ponto de vista de quem está observando a criação na Terra. Gênesis 1 resume tudo o que aconteceu, sejam em 6 dias, sejam em 13,8 bilhões de anos. O resumo, o modelo, a maquete, a planta baixa, a representação ideal está lá no texto de Gênesis 1. Gênesis capítulo 2... ele dá um zoom. Ele deixa de lado a parte menos importante dos primeiros 5 dias, onde Deus simplesmente dá forma e preenche a matéria, e agora foca na criação, e no surgimento e no desenvolvimento da imagem de Deus. O segundo capítulo de Gênesis fala sobre o homem colocado num jardim, tratado com uma aliança, que recebe uma auxiliadora idônea.
No capítulo 3, nós vemos, então, como o homem decide quebrar essa aliança. No capítulo 3, nós temos a importância fundamental de tratarmos Gênesis como uma história real, não metafórica, não alegórica. Porque em Gênesis 3 nós temos o surgimento do problema que toda a história da redenção vem para consertar. A quebra da aliança e a entrada do pecado. E se Gênesis é uma metáfora, o pecado é uma metáfora. A redenção é uma metáfora. Cristo é uma metáfora. A cruz é uma metáfora. É tudo alegórico. Nós precisamos encarar os capítulos de Gênesis como história. No relato de Gênesis 3 tem uma coisa muito interessante. Depois que o homem quebra a aliança, depois que Deus vai confrontá-lo, Deus faz uma promessa. Ele fala assim para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te esmagará a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aí a apresentação do evangelho da descendência da mulher. Vai vir alguém que vai esmagar a serpente, desfazer aquilo que a serpente fez, e a descendência da serpente vai ser inimiga dessa descendência da mulher. E é isso que nós vemos em Gênesis 4 e em Gênesis 5. Nós vemos Abel, da descendência da mulher. Nós vemos Caim, da descendência da serpente. E nós vemos a primeira tentativa da serpente de destruir a semente da mulher. Abel mata Caim. A serpente vence? Não. Deus dá o substituto. Nasce Sete, Caim é punido e ele é amaldiçoado a não conseguir mais lavrar o solo. E ele é expulso para virar um peregrino. E aí, em capítulo 5 de Gênesis, a história vai ser desenvolvida para mostrar como a genealogia de Caim é progressivamente cada vez mais perversa. Até a gente encontrar a história de Lameque. Lameque, aquele que tem 2 esposas e que mata um jovem simplesmente porque aborreceu ele. E se vangloria disso. Se Caim era amaldiçoado 7 vezes, Lameque vai ser 70 vezes 7. Ele fica feliz. Por outro lado, ainda em Gênesis 5, nós vemos a descendência de Adão através de Sete. E nós vemos que nessa descendência, a partir de Enoque, começa a se invocar o nome do Senhor. Nós temos a separação da genealogia da serpente e das mulheres. E aí nós temos o problema em Gênesis 6. Nós lemos que os filhos de Deus cobiçaram as filhas dos homens. Eles mesclam as genealogias. A genealogia santa se corrompe com a genealogia da serpente. E aí sobra um justo. E aí Deus fala: é continuamente mal o desígnio do coração do homem. Me é pesado ter criado isso. Vou trazer águas de juízo. Vou renovar a minha criação. Em Gênesis 6, 7, 8 e 9, nós temos o relato do juízo através da água. O dilúvio que veio para acabar com o homem e com toda a vida humana, que é pecadora. Depois do relato do juízo, nós temos, então, uma nova aliança. Que não é nova, né? É só uma repetição da aliança com Adão. Repete os elementos. Você vai governar sobre os animais, você vai ser fecundo, multipliquem-se, encham a terra, cuidem aqui do que eu fiz. Multipliquem, encham a terra. E aí Moisés começa a explicar como dos descendentes de Noé as nações são formadas. E o porquê as nações são formadas. E aí ele usa um recurso literário que é inverter a cronologia das coisas. Ele fala assim: de Noé, de Sem, saiu esse povo, esse povo, esse povo, esse povo. De Cã saiu esse povo, esse povo, esse povo. De Jafé saiu esse e aquele. Como é que essas pessoas se dividiram? Agora eu vou contar para vocês. Eles se recusaram a obedecer a Deus. Eles mostraram que a humanidade continuava corrompida. Muito, muito pior ainda, eles queriam fazer os seus nomes célebres. Eles queriam tornar seus nomes imortais. Eles cobiçaram a glória de Deus e queriam construir uma torre para chegar a Deus, para serem deuses. Para que Deus descesse na torre deles
e através da influência deles, eles falaram assim, tá vendo? Deus chegou aqui e fomos nós quem trouxemos. E Deus desce e ao invés de engrandecê-los, fala assim, não, vocês não entenderam. Vou confundir a língua de vocês e vou forçar vocês a me obedecerem. Eu mandei vocês se espalharem, então se espalhem. E a partir do momento que Moisés explica para o povo de Israel, então, como as nações foram formadas e como elas chegaram na terra que eles estão, ele passa a ensinar, do capítulo 12 até o capítulo 50, como Deus escolheu uma família específica para ser o povo eleito de Deus. Moisés ia levar um povo escravo, tirado do Egito, e ia entrar numa terra que nenhum deles conheceu, e ia fazer com que eles executassem juízo em diversos povos, lutassem contra diversos povos, e Moisés precisava fazê-los entender da onde eles vieram, da onde essas pessoas que estavam aí vieram, e o porquê Deus trazia juízo sobre eles. Por isso ele escreveu a Torre de Babel. Por isso ele escreveu a história da família de Abraão. Mas principalmente, por que Moisés escreveu o relato da criação? Mais do que o ensino científico sobre a criação, nos importa o ensino teológico. O que Moisés queria ensinar para o povo de Israel quando falou para eles, no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés precisava não só justificar para o povo por que eles vão entrar na terra prometida, que é deles, e por que eles vão castigar esses povos, mas por que vocês não vão adorar os deuses desses povos? Por que vocês não vão imitar a religiosidade desses povos? E aí ele começa a arrumar a cosmovisão dos israelitas, que estavam acostumados com o panteísmo politeísta dos egípcios, com diversos deuses, com rituais pagãos de prostituição cultica, com cultos da fertilidade. E ele precisa consertar essas coisas. E aí ele ensina, primeira coisa, que Deus é eterno e distinto da criação. Porque em todas as religiões pagãs, a criação é divinizada. E os deuses são parte inerente da criação. E não existe distinção entre deuses e criaturas. Não essencialmente. E aí Moisés vira e fala, Deus criou os céus e a terra. Antes que eles houvessem, Deus era. Deus é eterno. Mas não está literalmente fora da sua criação. Ele se envolve com ela. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, além de Deus transcender a sua criação, é imanente a ela. E olha só, talvez o principal ponto de Moisés. Em todas as mitologias da origem do caos, os deuses brigam, os deuses lutam, e do caos nasce o mundo. Na visão bíblica, Deus cria sozinho, a partir de si mesmo, do nada, pela palavra do seu poder, e impõe ordem. Ele cria coisas indiferenciadas. Veja só, a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Qual a diferença entre a terra e a água no primeiro versículo? A gente não consegue dizer. A gente consegue quando Deus passa a fazer distinção, a fazer separação, a resolver o problema da sem forma e vazia. Então, no primeiro dia, Deus separa a luz das trevas, Deus separa as águas, Deus separa a porção seca, e aí ele pega a luz e fala, quem vai reger a luz são os luzeiros. Quem vai reger as águas, quem vai povoar as águas, são os monstros marinhos. Quem vai povoar a terra e estar pisando sobre ela? Os animais selvagens, os domésticos e principalmente o homem. Deus impõe ordem. Essa é a ideia de Moisés. Enquanto os outros panteísmos são caóticos, Deus impõe ordem. E por que isso é importante?
Porque a providência é literalmente a imposição contínua da ordem. Deus não muda o seu modo de agir. O mesmo poder que tira do nada as coisas para a existência, mantém as coisas existindo. A mesma coisa que impõe ordem ao caos, impõe ordem em todas as esferas da existência. Deus direciona os eventos, Deus governa todas as coisas e Deus sustenta a ordem que Ele criou para chegar em um objetivo específico, para chegar num ponto que Ele vai nos contar qual é depois. Veja só, a Bíblia fala que Deus impõe ordem sobre as nações. É isso que aconteceu em Babel. A nação não queria se dispersar, os homens queriam simplesmente a sua própria glória, e Deus impõe a eles: vocês vão para onde eu mandei. Deus faz isso confundindo as línguas, mas é imposto. Ninguém pede para Deus: ô Deus, dá uma língua diferente aqui para a gente ter um motivo para ir embora. É muito pelo contrário, eles tentavam resistir, e Deus impõe ordem sobre todas as nações. Deus impõe ordem sobre toda a história. A gente já falou sobre isso aqui nas aulas de manuscritologia. A gente poderia falar aqui sobre arqueologia. Poderia falar sobre, sei lá, um achado arqueológico aí. Qumran é legal. Qumran, onde você acha o escrito do Mar Morto e é onde você pode ver que o Antigo Testamento de 200 anos antes de Cristo é o mesmo Antigo Testamento que tem na sua Bíblia agora. A gente pode pensar, sei lá, nas cartas de Laques, que são pedaços de cerâmica que corroboram o texto de Jeremias. A gente pode pensar na pedra moabita, que corrobora o texto de 2 Reis 3 e a revolta de Mesa, o rei dos moabitas. A gente pode pensar na estela do faraó Merneptah, que cita Israel no período dos juízes. A gente pode pensar na estela de Teldã, que cita a casa de Davi como um evento histórico. A gente pode pensar no papiro de Pulver, que cita as pragas do Egito e uma poesia de destruição do Egito. Cita águas virando sangue, cita trevas, cita pestilências e um poema que relata as 10 pragas. Só lembrando que tudo isso que você citou é extra-bíblico Sim. e científico. Sim. São 2 detalhes básicos aí. São achados arqueológicos. São comprovados cientificamente e nada dito na Bíblia. São achados que comprovam o que a Bíblia fala. Exato. Que mostram que Deus controla a história. Mesmo que nós não tenhamos provas fotográficas de Davi matando Golias, tudo que nós pudemos tocar e ver da história de Davi, tudo que chegou a nós, é exatamente o que a Bíblia fala. Por quê? Porque Deus controla os eventos. Deus controla os povos. Ele fala isso na Bíblia. Ciro vai ser o meu cajado. Eu vou usar Ciro para punir a Babilônia e depois eu vou usar alguém para punir Ciro. Porque é isso que eu faço. E se a gente pensar na ânsia que a ciência tem de desacreditar a Bíblia e ver que tudo que a ciência encontra e consegue é acreditar a Bíblia, aí você vê que realmente Sim. Só Deus mesmo e acabou. Deus também coloca ordem sobre a natureza. Jeremias 33, quando Deus está falando sobre a aliança que Ele fez com Davi, Ele fala que a garantia da aliança que Ele fez com Davi é a aliança que Ele fez com o dia e com a noite. Será que parou ou vai parar de ter dia e noite enquanto esse universo existir, enquanto essa terra existir? Dia e noite são conceitos que Deus sustenta. É isso que ele está dizendo aqui. Tão certo quanto eu faço o dia nascer e a noite chegar, é a mesma garantia que eu dou que Davi vai ter um trono em Israel. Deus ordena à natureza a sua uniformidade, as suas leis, que nós podemos descrever com a matemática, podemos observar. Mas, ao mesmo tempo, Deus impõe ordem à natureza, mesmo que seja contrário a essas leis que Ele criou. É só ver Jesus. Quantas vezes você viu chovendo
e falou: acalme-se, tempestade. E a tempestade parou porque você disse. Quantas vezes você orou e uma pessoa voltou dos mortos? Quantas vezes você separou o pão, e aí você continuou separando o pão, e aí você separou o pão, e de 12 pães, 7 pães e 2 peixinhos, é que no outro relato era 12, mas tudo bem. É o 12 é cestos que ele recolhe depois, beleza, eu confundo todos os números. Mas quantas vezes você pegou um punhado de pão, um punhado de pão, e alimentou 5.000 homens? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você estava com vontade de tomar um vinhozinho no frio, você só tinha água em casa e falou: com a água o vinho eu garanto, pode deixar. Quantas vezes? Quem mais fez isso? Só quem consegue impor ordem sobre a natureza. Com as leis ou contra as leis? Mas mais importante, o texto bíblico nos mostra que ele impõe ordem sobre o homem. Mesmo o homem corrupto, depravado pelo pecado, Deus age na sua providência, colocando ordem sobre o caos do pecado, restringindo o mal do ser humano. Veja bem, Faraó era um cachorro louco, que Deus soltava a coleira e depois recolhia e dava um tapinha. Para de fazer isso. Deus endurecia o coração de Faraó. Deus controlava a maldade do coração dele, restringindo. É isso que Provérbios 21 fala. Como o ribeiro de águas na mão do Senhor é o coração do rei. Para onde quiser o inclina. Deus leva o seu coração e o meu coração para onde Ele quiser. Se é para ficarmos endurecidos cada vez mais do nosso pecado e sermos castigados por isso, ou para sermos restaurados através da graça mediante a fé em Cristo, é da vontade dEle. E tudo isso, Deus impõe ordem com um objetivo específico. Um propósito. Viu? Não fugi muito do horário. Efésios 1, de 11 e 12. Nele, em Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós fomos predestinados. Gente, todo mundo fala da predestinação com relação à salvação. Isso é um termo teológico que nós dizemos eleição. A predestinação acontece com, literalmente, todos os eventos da história. Isso nós chamamos providência. Isso é providência. Está escrito aqui em Efésios, não fui eu que fiz. Fomos feitos herança, predestinados segundo o quê? Nós somos dados um destino prévio, de acordo com o objetivo, o propósito daquele que faz, não é algumas, não é poucas, não é inclusive a maioria, é todas as coisas. Conforme o quê? Conforme o que Ele quiser. É isso que significa conselho da sua vontade. Beneplácito da sua vontade é um termo que Paulo usa antes nesse capítulo. O bom propósito da sua vontade. E aí Paulo já vai dar qual é esse propósito. A fim de. Ele faz todas as coisas de acordo com o que Ele quer, para que, a fim de, com o objetivo final de sermos para louvor da sua glória. A doutrina da criação, na perspectiva reformada, a doutrina da providência, na perspectiva reformada, ela só pode apontar para um lugar. É o quinto sola da reforma protestante. Soli Deo Gloria. A doutrina da criação, o que foi feito e foi criado para a glória de Deus, foi criado assim. Os eventos históricos que são governados e dirigidos, as leis da natureza ou contra as leis da natureza, toda a história humana, toda a ciência humana, todos os movimentos de todas as pessoas, os desejos do coração são ordenados para
a glória de Deus. É só para isso. Eu acho que é por isso que a nossa confissão coloca a criação e providência logo depois do começo ali de que nós terminamos de estudar o ser de Deus. Tudo que Deus faz, tudo que Deus cria e tudo que Deus dirige e governa com um propósito: glória. Da sua glória. Louvor da glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós esperamos a glória. Nós trabalhamos para a glória. A criação existe para a glória. Eu não tenho mais nada para falar. Fala alguma coisa, alguma pergunta, algum comentário, por favor. Oito segundos, vai, espera mais. Pronto. Vamos lá, gente, levantem as mãos. Participações, comentários, discussões negativas. É aquela velha máxima. Terra jovem, terra antiga? Não? Aquela velha máxima, né? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Mais ou menos isso. Tá gravado no YouTube, obrigado, Júnior. Qualquer coisa é só assistir de novo. Aqui, ó. Um herói aqui da independência. O Leandro nunca me falta. É só para, acho que para ajudar aí na complementação, e na verdade tudo aí se resume, né, ao que Paulo fala em Romanos, né, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, né? Começa com ele, é tudo feito por ele, e tudo converge para ele. E cabe a nós agradecer, né, por ele nos incluir no seu plano, nesse plano maravilhoso, né, de estar com ele, de nos relacionarmos com ele, né, um Deus poderoso, criador e mantenedor de todo o universo, né. Amém. Então, acho que um resuminho só. Não, eu tenho certeza, o Sorana quer participar também, pai. Oi? O Sorana quer participar. O Sorana sempre gosta de participar. Um comentário, por favor, senhor presbítero. Tá bom, obrigado. É o que a gente entra numa aula dessa e eu fico observando nós cristãos no dia a dia, na rua, né, porque a gente recebe a Cristo, a gente tem a certeza da salvação, mas quando a gente se depara em discussões teológicas ou discussões científicas fora da igreja, muitas vezes eu fico perdido, muitas vezes, e ouvi e a sua aula hoje trouxe muita luz e muita clareza, né, e muita base para que a gente possa debater isso num outro patamar, né, num outro nível, né. Esses tempos atrás eu li um livro do Marcus Eberlin, você deve conhecer, né, Ele é legal. o Design Inteligente. Fomos planejados? Fomos planejados. E ele fala do design inteligente, né, e ele traz essa visão, né, cosmológica e biológica da construção e para que a gente possa ter fundamentos para discutir com todos que defendem o evolucionismo como única razão, né, da estrutura mundial da construção. Então, eu quero agradecer a você, agradecer a Deus primeiro, né, e agradecer pela profundidade que foi e a quantidade de base que você trouxe para nós aqui nesse dia. Amém. Eu vou fazer uma crítica à aula. Sim, senhor. Acho que tinha que voltar um pouquinho mais. Oi? Tinha que voltar um pouquinho mais para a aula. O slide? A aula começar um pouquinho antes do que começou. Ah, tá. Porque Deus fala que os meus dias e os seus dias, todos eles foram escritos quando? Antes que nenhum houvesse. Antes da fundação do mundo. Acho que tem que voltar um pouco. No final, o final da aula tem que voltar para antes do começo. Porque tudo isso, quando ele define criar a mim e a você para o louvor da sua glória, cara, isso tudo foi antes da fundação do mundo. Lá no escritório da Trindade, imagina a cena. Reverendo, por favor, não ouça. Doutrinariamente cheio de equívocos. Escritório da Trindade. Altamente especulativo. Está lá Deus,
Espírito Santo, Jesus numa reunião. O que é que nós vamos fazer? O pastor já está se coçando Vamos ali, ó. trazer esses Vai cara- chamar você no gabinete. Vamos trazer esses caras aqui para o nosso céu. Um céu onde havia anjos que conheciam o poder de Deus só do lado positivo ali, só do bem bom, né? Porque sempre estava ali. Com a queda também ficou ruim na queda de Satanás. Mas vamos trazer esse povo para cá, conhecendo a nossa graça, a nossa bondade, o nosso empenho, o nosso envolvimento. Para isso, Espírito, você tem que descer lá e botar forma no negócio. Não, pode deixar que eu vou. Mas, ô Jesus, você vai ter que morrer, parceiro. E aí Jesus fala assim, pode deixar que eu vou. Porque eu quero o Nerivaldo. Porque eu quero a Dona Rosa. Porque eu quero o Guga. Eu quero o Diego. Então eu vou lá. Essa decisão, ela foi antes de tudo isso. E tudo isso aconteceu para corroborar, dar corpo, dar peso nessa decisão que foi tomada. De ter a mim e a você no céu de Deus. Cara, eu não entendo isso. Você podia dar uma aula disso um dia para a gente? Não. Não? Pode? Pastor, por favor. Vou fazer uma oração, fazer um comentário, uma correção, um encerramento. Vou pedir perdão pelo... Pedido de perdão pastoral é mais forte. É porque ele peca mais? Eu estou tentando te ajudar, ele está te puxando. Não. É isso. Não, eu fiz uma pergunta. Tá ok. A gente entende que há unanimidade nisso. Gente, é uma alegria podermos ver a nossa classe crescendo no conhecimento. E eu fico pensando ali que Deus criou o caos antes de criar todas as coisas, né? E eu fiquei pensando, Deus é tão poderoso que até o caos Ele criou, para no caos Ele criar todas as coisas. E a segunda coisa é que Ele criou todas as coisas para sua glória. E Ele resolveu me criar também para sua glória. Criar cada um de nós e se revelar salvadoramente, tendo o Senhor Jesus como centro da nossa vida. Essa foi a lição preciosa que eu tirei, de que Deus, Ele não se consultou para fazer nada disso. Ele não se consultou, Ele não precisa se consultar, de tal é a sua grandeza e a sua glória. Nós fazemos algumas coisas e não nos consultamos também. Nós respiramos, né? Acordamos respirando, nós não nos consultamos para isso, acontece naturalmente. Ilustrando isso, em Deus, tudo o que Deus fez, Ele não se consultou pela grandeza da glória do seu poder. E Ele usou a providência para fazer tudo isso. Obra da providência de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer. Senhor, obrigado pela graça da salvação. Obrigado porque Cristo criou tudo e todos, tudo para a sua glória, tudo aponta para Cristo. Ele é antes de todas as coisas, Ele é o Alfa. Ele é depois de todas as coisas, é o Ômega. Muito obrigado pela tua igreja, muito obrigado pela nossa escola bíblica dominical, pela oportunidade que o teu Espírito tem nos dado de aprendermos mais. Obrigado, Pai, pela graça da pesquisa, de podermos pesquisar de forma mais apropriada. Dá ao nosso coração cada dia mais empenho, glorifica teu nome na nossa vida. Queremos viver para ti, porque certamente o Senhor vai completar a obra até o dia de Cristo Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Amém. Só um aviso, quem não recebeu o material, são 4 páginas, ainda tem ali, não deu tempo de selecionar, era bom que todos tivessem esse estudo sobre a lição 7 e 8.